Sempre gostei de caminhadas noturnas. Há algo na tranquilidade que faz tudo parecer mais simples. Sou soldador por profissão. Estou fazendo isso há mais de 40 anos. Agora moro sozinho em uma grande fazenda. Só eu e meu cachorro Bosley. A casa é grande demais para uma pessoa. Mas nunca tive coragem de diminuir depois que minha esposa Maria faleceu. Meus filhos se mudaram há anos e desde que o câncer a levou, só tem sido eu e Bosley. Uma noite, após um longo dia na oficina, decidi dar uma volta. Minha propriedade é bem grande, então apenas uma volta geralmente é suficiente para satisfazer meu desejo. O ar estava fresco e Bosley trotava ao meu lado. Às vezes penso que ele gosta de mim mais do que eu gosto dele. Já caminhei por essa volta centenas de vezes, mas enquanto voltava para casa, algo chamou minha atenção. Olhei para a janela do segundo andar. Aquela que dá para o quarto que Maria e eu costumávamos compartilhar por um breve segundo. Pensei ter visto algo se mover. Parei abruptamente olhando para aquela janela. Não havia motivo para que alguém estivesse lá dentro. Não entrava naquele quarto há anos. Não consegui me forçar a fazer isso. Senti meu sangue começar a ferver ao pensar em algum estranho invadindo minha casa. Não ia aceitar isso. Corri para dentro, meu coração disparado, e subi as escadas. O quarto estava vazio, exatamente como eu o deixei, sem sinal de nada, fora do lugar. Olhei em todos os lugares imagináveis, mas não encontrei nada. Sim, fiquei bem assustado, mas estava mais bravo do que qualquer outra coisa. Não levava esse tipo de coisa na brincadeira. Pensei ter apenas visto algo que não estava lá. Fiquei parado lá por um tempo, me sentindo tolo, mas não consegui me livrar da sensação de que algo estivera lá. Na noite seguinte acordei com Bosley rosnando. Ele é um bom cachorro, nunca late, a menos que haja algo para latir. Eu me sentei na cama ouvindo. Foi quando ouvi rangidos vindo do andar de cima. Poderia ter sido apenas os sons da minha velha casa, mas minha mente foi diretamente para passos que vinham bem acima de mim. Tenho certeza de que você pode adivinhar qual quarto está diretamente acima do meu. Eu considerei pegar meu rifle de caça lá embaixo, mas não queria ir tão longe se fosse necessário. Estava completamente confiante de que poderia enfrentar o que estivesse lá em cima. Corpo a corpo, peguei minha lanterna e fui checar novamente. Nada. O quarto estava exatamente o mesmo. Minha raiva definitivamente estava começando a se transformar em ansiedade. Nesse ponto, algo não parecia certo na casa. Na noite seguinte, desci para encontrar as luzes da cozinha acesas. Sei que as desliguei antes de ir para a cama. Não deixo luzes acesas, não havia mais dúvida. Alguém estava na minha casa. Comecei a entrar em pânico. Liguei para a polícia e disse que achava que alguém poderia estar se esgueirando por aí. Eles vieram, vasculharam a casa de cima a baixo, mas não encontraram nada. Foram gentis a respeito. Disseram para eu ligar novamente se precisasse deles, mas eu podia ver que não acreditavam em mim. A noite seguinte foi a pior de todas. Não consegui dormir. Então decidi subir as escadas e checar o quarto novamente. Não sei porquê. Talvez pensei que isso acalmaria minha mente. Mas quando abri a porta, congelei. Havia roupas espalhadas pelo chão. As roupas de Maria eu as tinha guardado depois que ela morreu. Agora estavam por toda parte. Algo assim não acontece aleatoriamente. E então eu a vi uma mulher parada na porta, apenas me encarando. Não consegui ver seu rosto claramente, mas pude perceber que não era Maria. Ela era pequena demais, não sei quem ela era, mas ela não pertencia ali. Nunca estive tão assustado na minha vida sem pensar. Corri em direção a ela. Ela se virou e disparou escada abaixo e saiu pela porta da frente. Quando cheguei lá fora, ela tinha sumido. Procurei pela propriedade com Bosley, mas não havia nenhum traço dela. Não dormi naquela noite por meses. Depois disso não consegui dormir. Estava constantemente nervoso, convencido de que ouvia passos no andar de cima à noite. Cada pequeno barulho me deixava em alerta. Dormia com meu rifle ao lado da cama, aterrorizado com a ideia de que teria que usá-lo uma noite. Cada pequeno barulho me deixava em alerta. Pensei em ligar para meu irmão para vir ficar comigo, mas não ia fazer isso. Fui criado para sempre lidar com meus próprios problemas. Então foi isso que fiz. O pesadelo não acabou. No entanto,
Uma noite estava sentado na sala de estar, quando notei uma figura parada no quintal, olhando diretamente para mim através da janela. Era ela. De novo, meu coração parecia ter parado. Peguei meu rifle de caça e corri para fora. Bosley perto de mim. Ela ainda estava lá, apenas uma silhueta na luz da lua me observando. Eu disparei alguns tiros de advertência para o ar, esperando assustá-la. Isso foi o suficiente para fazê-la se virar e correr para a escuridão. Mas isso não me fez sentir melhor. Eu estava sendo literalmente atormentado por alguma mulher aleatória que provavelmente era sem teto. Não conseguia imaginar. Eu trabalho para um serviço de catering, o que significa que estou na estrada muito geralmente tarde da noite. Eu gasto a maior parte do meu tempo carregando coisas de um lugar para outro neste caminhão enorme que a empresa me obriga a dirigir. Não é o pior trabalho do mundo, mas as horas são ruins e não é nada do que eu pensei que estaria fazendo com a minha vida. Quando chego em casa, estou ou tão agitado por causa da cafeína que não consigo dormir, ou desmaio no segundo em que toco a cama e fico assim por 12 horas. Eu estava dirigindo de volta para casa uma noite tipo 2 da manhã. Foi bom dirigir meu próprio carro novamente. Enquanto me aproximava da minha casa, percebi que provavelmente tinha tomado um Red Bull a mais e não havia como eu conseguir dormir. Além disso, eu não tinha comido há horas e estava morrendo de fome. Tem um McDonald's logo ao lado da rodovia, a cerca de 10 minutos da minha casa. Geralmente é a minha primeira escolha quando se trata de lanches tarde da noite, já que é tão conveniente. Eu não sou alguém que se empanturra com fast food, mas ocasionalmente tenho essa vontade estranha que só um punhado de batatas fritas pode me saciar. É obviamente 24/7, eu pensei que alguma comida reconfortante seria a coisa perfeita para me ajudar a relaxar. Eu não lembro exatamente que horas eram, mas definitivamente era depois das 2 quando entrei no drive-thru. Havia alguns carros à minha frente, o que me surpreendeu um pouco. Não é como se esse McDonald's fosse um lugar movimentado às 2 da manhã de uma terça-feira. Enquanto estava lá impacientemente, me peguei olhando para o espaço perguntando por que estava demorando tanto. Foi então que notei algo estranho. Havia um velho Volkswagen amassado com os vidros escurecidos estacionado em um canto bem no fundo do estacionamento. O próprio McDonald's estava aceitando apenas pedidos do drive-thru a essa hora, então não fazia sentido ter um carro no estacionamento. Havia vagas reservadas do outro lado para os funcionários, então não poderia ser um deles. Eu pensei que talvez fosse apenas alguém comendo no carro, o que provavelmente era. Eu mesmo fazia isso de vez em quando, então eu suponho que não poderia julgar. Era apenas uma visão estranha, para ser completamente honesto. Peguei minha comida e comecei a dirigir para longe. Eu não queria ir para casa ainda, mas também não queria ficar lá parado. Comecei a pensar em um bom lugar para devorar a comida. Eu moro em uma área bem arborizada, então honestamente há muitas opções, mas eu não queria enrolar muito considerando o quão tarde era. Há uma enorme reserva natural literalmente na rua da minha casa, situada em uma montanha, e é essencialmente apenas uma enorme floresta. O detalhe é que há um mirante no pico com vista para a cidade. Há uma estrada que contorna o perímetro da reserva e que leva diretamente ao pico, o que é bom durante o dia. Depois que a reserva fecha, no entanto, a estrada é inacessível para carros. Mas ainda é um caminho conveniente para chegar ao pico sem ter que caminhar através de florestas. Eu costumava ir lá com meus amigos da escola sempre que queríamos estar ao ar livre. Era um local padrão. Nós conversávamos, fumávamos ou apenas apreciávamos a vista. Na verdade, eu não tinha ido lá há um tempo porque estava tão ocupado trabalhando o tempo todo, então pensei que ir lá me proporcionaria uma necessária onda de nostalgia. Quando cheguei à área de estacionamento da reserva, estava completamente vazia. Eu digo área de estacionamento porque não era um estacionamento tradicional com vagas para carros, mas sim um grande pedaço de cascalho que se desviava de uma das estradas que passava pela borda da reserva. Como eu disse, a reserva estava fechada, o que significava que eu teria que caminhar até o mirante de fora antes de poder desligar o motor. Eu vi faróis entrando no estacionamento, o que foi inquietante por si só.
Quem mais estaria aqui às 2 da manhã? Então, percebi o que estava olhando. Era aquele mesmo Volkswagen do estacionamento do McDonald's. Eu estava 100% certo disso. Eu estacionei um pouco longe e o motor cortou. Eu senti o mal-estar começar a derramar. Quais eram as chances de que isso acontecesse naturalmente? Se eles me seguissem, minha janela estava parcialmente colada para baixo, e tanto quanto eu poderia dizer, não havia música vindo daquele carro, ou pelo menos nenhuma que eu pudesse ouvir, depois que nada aconteceu por um bom minuto. Ou então, meu medo começou a desaparecer. Eles provavelmente estavam fazendo a mesma coisa que eu. Estavam fora para um pouco de ar fresco, ou um fumo. É um belo local popular para esse tipo de coisa. Mas eu estava tão esquisito considerando o quão tarde era. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado, embora eu concluísse que era apenas uma daquelas coincidências inexplicáveis. Eu sentei lá por um minuto, debatendo se eu deveria apenas ir para casa. Eu não queria sair, mas eu não queria ficar sozinho também. Peguei meu telefone e liguei no FaceTime de um dos meus amigos mais próximos que viviam a poucos minutos de distância. Eu disse a mim mesmo que se ele não atendesse, eu acabaria de comer minha comida no carro e dirigiria para casa. Ele estava realmente acordado, embora que eu estava um pouco surpreso. O convenci a sair por um pouco. Ele estava para baixo. Ele disse que estaria lá em 10 minutos. Enquanto eu esperava, eu mantive meus olhos no Volkswagen, que ainda não tinha se movido. Eu me sacudi dizendo a mim mesmo que eu estava sendo paranoico. Quando Sebastian finalmente puxou para a vaga ao meu lado, eu me senti muito melhor. Nós dois saímos de nossos carros e começamos a andar até o caminho antes do estacionamento totalmente recuo. Eu dei um olhar para trás. O Volkswagen ainda estava lá. Mas eu vi todas as 4 as portas se abrirem imediatamente. 4 caras saíram. Eles apenas ficaram lá por alguns segundos olhando um para o outro. Eles nem estavam falando, apenas olhando um para o outro. Foi esquisito. Eu cutuquei Sebastian, que percebeu o que eu estava olhando, antes que eles pudessem nos ver. Nós continuamos andando pelo caminho para que o lote fosse obstruído de vista. Alarmes estavam tocando na minha cabeça, mas Sebastian não parecia tão preocupado. Ele me disse que eles provavelmente estavam saindo para fumar. Nós continuamos andando. Quando chegamos ao topo, a vista da cidade era suficiente para tirar minha mente das coisas. Nós sempre nos sentamos nesta pequena rocha, que era suposto para manter as pessoas de vaguear fora da borda da montanha. Nós sentamos lá para comer e falar como era bom. Claro que esse sentimento agradável não durou muito tempo. Ouvimos o som da conversa e risos rapidamente se aproximando de nós. Nos viramos para ver 3 caras andando em nossa direção, compartilhando o que parecia ser um blunt. Eles estavam agindo amigável o suficiente que definitivamente acalmou meus nervos um pouco, em vez de encontrar o seu próprio lugar. Embora eles caminharam até nós como se quisessem iniciar uma conversa, o cara no blunt estava coberto de tatuagens e tinha um anel de nariz. Ele honestamente parecia muito intimidante. Ele brilhou meio sorriso antes de nos perguntar se queríamos fumar. Nós dois dissemos não, e um dos outros caras riu e chamou-nos. Ao que Sebastian zombou da minha curiosidade, levou a melhor sobre mim, e eu deixei escapar uma pergunta sobre o que eles estavam fazendo no McDonald's. O cara, segurando o blunt, deixou cair o sorriso instantaneamente e estreitou os olhos como se ele fosse pego de surpresa pela minha pergunta. Seus 2 amigos fizeram o mesmo, olhando para nós com expressões frias. Eles não disseram nada por um tempo desconfortavelmente longo. Foi quando me lembrei que tinha havido 4 caras naquele carro, não 3. Um deles estava faltando. Naquele momento eu estava totalmente preparado para correr. Eu sabia que Sebastian estava pensando o mesmo finalmente. O líder do anel nos disse que ele trabalhou noites e que ele tinha acabado de sair. Ele puxou seu capuz para revelar um uniforme. McDonald, eu acho que porque ele sabia que não teria acreditado nele. Caso contrário, ele então passou a dizer que ele vem para o local todos os dias depois do trabalho para fumar com seus amigos. Enquanto isso definitivamente me acalmou um pouco. Algo sobre esta situação foi terrivelmente louco. Eu poderia dizer que Sebastian sentiu o mesmo que decidiu que era hora de ir. Quando nós começamos a andar pelo caminho, Sebastian parou e apontou para as árvores. Eu segui seu olhar.
e vi o quarto cara meio escondido na escuridão. Ele estava segurando algo, mas eu não conseguia entender o que era. Eu senti meu coração começar a acelerar no momento em que ele nos viu olhando. Ele começou a se mover. Foi quando nós corremos aparafusados pelo caminho, olhando para trás para ver. Nos perseguindo, os outros 3 caras atrás. Meu coração estava batendo tão forte que eu pensei que iria explodir. Eu podia ouvir seus passos se aproximando, mas eu não olhei para trás novamente. Nós finalmente chegamos ao estacionamento. Pulamos em nossos carros e pisamos fora de lá. Enquanto eu estava acelerando, eu podia ver aqueles caras correndo para entrar em seu carro. Eu não me sentia confortável dirigindo para casa, por medo de levá-los direto para minha casa. Eu liguei para Sebastian e disse a ele que deveríamos nos encontrar de volta em sua rua. Nós tivemos uma vantagem decente sobre eles, e eu não acho que fomos seguidos, mas eu não estava correndo nenhum risco. Quando Sebastian e eu nos encontramos de volta, nós ainda estávamos em choque sobre o que diabos acabou de acontecer. Eu não sei se eles estavam tentando nos roubar, ou pior. Eu não sabia o que pensar. Sebastian me mostrou seu telefone e disse que ele tinha tirado uma foto de enquanto eles não estavam olhando. Ele enviou para mim, mas eu não tinha certeza do que fazer. Convenci Sebastian a vir comigo de volta para o McDonald's, para que pudéssemos pelo menos denunciar. O empregado no dia seguinte, nos aproximamos de um cara no lado mais jovem, na esperança de que ele nos ouvisse. Nós mostramos a foto e disse que aconteceu, e seus olhos se arregalaram. Ele nos disse algo literalmente fora de um filme de terror. Aparentemente, a namorada do cara também tinha trabalhado no mesmo McDonald's e tinha largado ele há alguns meses. Ele não aceitou bem e iria assediá-la enquanto ela estava trabalhando. A polícia estava envolvida pouco depois e havia uma ordem de restrição posta em prática. Aparentemente ele estava violando essa ordem de restrição, porque ele estava acampando no estacionamento. Sebastian e eu ficamos horrorizados. Eu não tenho ideia de por que ele decidiu me seguir, mas ficou claro que ele estava desequilibrado. Eu estou orando para que a polícia o pegasse acampando no estacionamento, porque então ele será realmente ferrado. Eu só espero que ele não reconheça meu carro em qualquer lugar. Faz apenas uma semana. Mas eu não voltei para aquele McDonald's. Eu cresci em Ardmore, Pensilvânia. Não se passa muito por aqui. Então encontrar coisas para fazer pode ser um desafio no ensino médio. Alguns amigos e eu iria esgueirar e explorar velhos edifícios abandonados. Esse é o tipo de coisa que fizemos naquela idade. Eu não percebi o quão popular esse tipo de coisa é. Até muitos anos depois. Aparentemente, muitas pessoas gostam de explorar edifícios abandonados. De qualquer maneira. Havia essa igreja abandonada que tínhamos ido lá uma par de vezes antes deste acontecimento. Eu realmente me lembro do endereço exato, 198 Elmwood Avenue. O lugar era assustador, mas era uma espécie de nosso local de go-to para emoções. Tarde da noite, uma noite de outono, resolvemos ir à igreja e beber um pouco dentro. Era uma noite fria e o ar tinha aquela mordida crocante. Eu, Luna, Gina, Johnny, Max e Ali. A igreja estava atrás de uma cerca de ligação de corrente de 8 pés, 2 metros e 44 centímetros, que tivemos que subir para entrar. As portas foram todas tapadas. Atravessamos uma janela do lado. Uma vez que você estava dentro, a primeira coisa que você nota é o chão, ou falta de um todo. O primeiro andar era apenas sujeira. Parecia que alguém tinha arrancado as tábuas do assoalho anos atrás, deixando apenas um buraco no centro, onde um conjunto de escadas de concreto leva para baixo, para o porão, que é onde nós sempre acabamos para baixo no porão. O porão tinha 3 quartos, mas apenas um tinha uma porta, os outros 2 só tinham molduras de porta. O primeiro quarto que entramos, o maior, não havia muito nele, apenas alguns móveis antigos, cadeiras quebradas, um sofá preso. Lembro-me de ter que calar Johnny 12 vezes, porque um pouquinho de álcool que ele tinha tomado estava fazendo ele realmente falar alto. É impaciente estar em um grupo tão grande. Mas foi uma vantagem
E eu me senti muito mais seguro sabendo que tínhamos números, que brincamos por um tempo bebendo e rindo como costumávamos fazer. Poderíamos ter tido um alto-falante tocando música, mas eu não me lembro totalmente. Do nada, uma porta bateu. Eu literalmente pulei quão alto era. Nós congelamos olhando um para o outro com expressão preocupada. No começo, eu pensei que um de nós havia fechado a porta por acidente, mas ninguém estava perto dela quase imediatamente. Luna, Dina e Johnny fizeram uma pausa para isso subindo as escadas, deixando eu, Max e Ali para trás. Nós éramos os destemidos, mas eu não ia deixar o vento me assustar. Eu poderia dizer que Max e Ali estavam pensando a mesma coisa. Eu não sei se era curiosidade ou estupidez, mas decidimos investigar após ficar em silêncio por alguns minutos. Nós três nos arrastamos para abrir a porta, que havia se fechado atrás dela. Era uma pequena sala, e a primeira coisa que vi foi uma cômoda. O espelho em cima dela estava rachado e havia manchas vermelhas espalhadas pela superfície. No começo eu pensei que era tinta velha ou algo assim, mas quando eu me aproximei eu percebi algo aterrorizante. Não estava completamente seco. As manchas ainda tinham aquele brilho pegajoso como o que quer que fosse. Não estava lá há muito tempo. Eu senti os cabelos no meu pescoço se levantarem, e eu me lembrei tendo dúvidas sobre não sair mais cedo. Alguém onde ouso dizer algo tinha estado recentemente nesta sala. Então, eu vi a foto. Havia uma foto antiga em cima da cômoda de uma mulher em um vestido de noiva. Ela estava sorrindo, mas havia algo de errado com isso. A coisa toda me deu uma sensação ruim. Eu recuei, mas assim que eu virei, ouvimos outro barulho. Desta vez não era a porta que estava vindo de um dos outros quartos. Ele estava vindo do quarto que tinha acabado de ver. É quando Max e Ali, ambos decidiram que tinham sido o suficiente. Eu não ia discutir com eles. Nós pegamos nossas coisas e corremos para fora de lá o mais rápido que pudemos, quando subimos de volta por cima da cerca e batemos na calçada. Nenhum de nós disse uma palavra depois de saltar a cerca. Eu me virei e eu poderia jurar que eu vi a silhueta de uma pessoa em pé, na janela aberta. Eu ainda rezo para que por alguma chance minúscula, minha mente estava apenas brincando comigo.